Fala galera, olha nós aí de novo para aquela super live de todas as quintas-feiras. É isso aí galera, mais uma quinta-feira a gente está aqui ao vivo trazendo para vocês mais uma live bem legal e hoje um assunto um pouco mais delicado, né? A gente vai falar então daqui um pouquinho sobre as emergências psiquiátricas, ok? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, eu sou o condutor socorrista do SAMU, hoje também componho o quadro de instrutores do SAMU e faço parte aqui do Grupo Estudar Mais Brasil, da equipe pedagógica, bem como da equipe de instrutores quando é possível, né, galera? Então, olha só, hoje a gente acabou gravando a live, né? Acabou gravando essa live de hoje por motivos de força maior, digamos assim, tá? Só por uma questão de contratempo mesmo na escola, mas olha só, a gente gravou a live para trazer para vocês, para não deixar vocês sem o conteúdo. Vocês sabem que todas as quintas-feiras a gente está aqui ao vivo com vocês. Quando não é possível a gente estar ao vivo, a gente grava a live e reproduz aqui para vocês, para que vocês não fiquem sem o conteúdo. Legal, né? Topzera. Isso é um cuidado, um carinho muito grande que o Grupo Estudar Mais Brasil tem com vocês, ok? E hoje a gente vai falar então sobre as questões psiquiátricas. Ela é um pouco mais complicado de fazer uma abordagem nessa questão, porque varia muito de regiões, tá, galera? Quando eu falo em abordagem psiquiátrica, cada caso é um caso, tá? Existem muitas, na verdade, nenhuma pessoa que tem um problema psiquiátrico é igual a outra, tá? Não existem duas pessoas iguais quando tem uma questão psiquiátrica envolvida, ok? No entanto, existem abordagens semelhantes para vários tipos de situações, tá? Mas a questão das abordagens nesse tipo de situação varia muito de cada instituição, de cada região e de cada situação, tá? Então, numa situação, num local, numa determinada região onde tem um abordador, né? Uma pessoa credenciada, uma pessoa que realmente conhece o protocolo de abordagem técnica, tá? Ele pode fazer uma abordagem mais técnica, certo? No entanto, numa determinada base, numa determinada instituição onde não tem, é diferente, tá? Essa abordagem é um pouco diferente, tá? Então tem que ser uma abordagem um pouco mais generalizada e não com ênfase muito grande uma ênfase grande na questão de entrar um pouco mais na mente daquela pessoa, digamos assim. Ou seja, criar um vínculo emocional, um vínculo de confiança com essa pessoa é um pouco complicado, sabe? No entanto, às vezes acontece muito fácil. Com outras pessoas é mais difícil. Com outras pessoas, em outras situações é um pouco mais fácil, em outras situações é um pouco mais difícil. Então varia muito de região, varia muito de situação, varia muito de pessoa. A pessoa, né, a pessoa que tem, que está em uma condição psiquiátrica, um pouco, varia muito de pessoa para pessoa, porque às vezes não é só uma questão psiquiátrica naquele momento. Às vezes alguma coisa ativou, né, algum conectivo, né, algum gatilho e deixou essa pessoa completamente desestabilizada. Outras situações, muitas vezes outras situações estão relacionadas à parada, né, do uso da medicação. Às vezes a pessoa está usando a medicação, está tudo controlado, está 100%. No entanto, daqui um pouco essa pessoa parou a medicação e aí ela realmente voltou com um quadro bem complicado, né? E aí tem aquelas pessoas, digamos assim, vamos fazer uma abordagem um pouco mais genérica, mas aquelas pessoas que, além de estar tomando a medicação, estar tentando controlar, chega na sexta-feira e fala, esse final de semana eu vou beber, não vou tomar medicação, eu quero beber. Aí
não toma medicação, aí toma bebida alcoólica, muitas vezes mistura com droga, isso é muito natural, muito normal, tá? Tem muitos casos assim. E aí vira uma bagunça. Aí a abordagem técnica agora, ela é totalmente diferente, né? Nesse caso, para essa pessoa específica. Hoje você aborda uma pessoa, né? Faz uma abordagem técnica a uma determinada pessoa e amanhã você pode atender essa mesma pessoa novamente e aquela abordagem já não funcionar, porque o estado psiquiátrico dela já mudou, né? Ontem você fez o atendimento nessa pessoa e essa pessoa, a questão dela era a falta de medicação. Durante a noite ela bebeu, misturou droga, bebida alcoólica e pensou, eu tenho que tomar meu remédio que tinha esquecido, tomou o remédio em cima e agora nós temos uma questão psiquiátrica com envolvimento de droga, com envolvimento de álcool, com envolvimento da medicação, tá? E aí acaba às vezes discutindo com alguém e aí acaba misturando tudo, ativa alguns gatilhos e tal, aí vira uma bagunça completa, tá? Então, é bem complicado, gente, bem complicado. As situações são delicadas, é necessário ter uma calma muito grande ao realizar uma abordagem nesse sentido, ok? Então, as questões psiquiátricas são sempre muito complexas de fazer o atendimento, tá? Só para vocês me entenderem um pouco mais, essa live ela vai ser um pouco mais genérica. Eu não vou aprofundar muito em nenhum caso. Exatamente por causa disso que eu acabei de falar. Tem casos que dá para você explanar que é mais claro, mais simples, mais nítido. Tem casos que é completamente diferente. E aí você não consegue usar a mesma abordagem na mesma pessoa 2 vezes seguidas. Às vezes sim, às vezes não. Então não existe um protocolo específico de abordagem. Existem parâmetros que você segue para diagnosticar, para fazer uma primeira avaliação. Você segue alguns parâmetros. Agora, que vai ter um resultado benéfico, não se sabe. É muito complicado. Então, precisa ser uma abordagem muito técnica, muito baseada em protocolo. E esses protocolos, então, dependem muito de cada região, tá? Depende muito de cada instituição, do treinamento do socorrista, tá? Da equipe, entrosamento de equipe, dos familiares, o conhecimento que o familiar tem com aquela vítima, do agente envolvido. Quando eu falo do agente envolvido, estou falando que às vezes tem só familiares envolvidos, e aí chega a equipe de socorro. Às vezes tem familiares envolvidos, daí chamam a polícia, daí chamam bombeiros, daí chega a SAMU. Aí às vezes tem alguma criança no meio, alguém por algum motivo chamou o conselho tutelar. Então quando você vê, tem vários agentes envolvidos. E agora o quadro se complica muito mais, porque assim, só para vocês entenderem, tem pessoas que passaram por situações psiquiátricas e elas, como é que eu vou dizer para vocês? Foram muito bem atendidas por um órgão, por outro, mas teve uma pessoa dentro de uma determinada instituição que não a atendeu muito bem. Exemplo, a equipe foi para a cena, fez uma abordagem e tal, convenceu essa pessoa a ficar calma, tranquila, levaram para o hospital. No hospital ela se alterou um pouco, alguém do hospital foi agressivo, talvez verbalmente com ela, talvez foi um pouco mais ríspido, tá? E marcou essa pessoa, né? Marcou ela. Aí você chega, né, com a tua equipe novamente, tranquilo, conversando, ela recebe muito bem a tua equipe. Mas daí você fala, olha, o que você acha? Vamos lá no hospital, vamos tomar um remédio para você se acalmar, você acabou não tomando, agora a gente vai ter que ir lá e tal. Aí você ativou aquele gatilho daquela pessoa que tem raiva no hospital por uma situação que aconteceu lá dentro com um indivíduo envolvido, que não é ninguém que vai estar lá novamente, provavelmente, enfim. Mas o gatilho foi ativado. Entende? Então é muito complicado quando a gente fala de indivíduos envolvidos, tá? Pode ativar aí alguns gatilhos que não teria necessidade, certo? Eu já cheguei em abordagens que tava polícia, conselho tutelar, tava familiares, aquela gritaria e tal.
E aí eu percebi que o problema da pessoa que estava envolvida no cenário, né, que estava com o quadro psiquiátrico descontrolado, digamos assim, era a presença do conselho tutelar que estava na cena. O medo de perder os filhos para o conselho tutelar. E aí eu cheguei e pedi para o pessoal do conselho tutelar se retirar. Falei, olha, vamos para a rua de cima, para lá, depois da esquina e tal, que fica mais fácil para a gente trabalhar a abordagem com ela. E foi o que eles fizeram, né? Assim que o conselho tutelar chegou na frente da casa, pronto, a gente ganhou 100% da confiança da pessoa. Em menos de 10 minutos ela já estava colaborativa, foi para a viatura, aceitou o atendimento, aceitou ir para o hospital. Entendeu? Então, naquele momento, a presença do conselho tutelar representava perigo para ela, porque ela achava que o conselho tutelar estava lá para tomar os filhos dela. Na verdade, alguém, por algum motivo, né, chamou o conselho tutelar. Não tinha necessidade de estar lá. O pessoal foi lá para conferir, para ver o que estava acontecendo. Né? E nesse ver o que estava acontecendo, para a pessoa que estava, né, no quadro, ela acabou levando isso como uma ofensa, como uma coisa ruim. Então é bem complicado, sabe? É necessário ter uma tranquilidade nessa abordagem. É necessário ter, além de tranquilidade na abordagem, ter também a mente aberta para esses gatilhos que estão ligando situações ali desnecessárias. Tá bom, gente? Então, tem tranquilidade nessa abordagem. Cada caso é um caso, tá? Só pra gente dar sequência aqui, existem muitos, quando a gente fala em questão psiquiátrica, né, existe também, né, além das questões psiquiátricas envolvendo o atendimento básico em si, a pessoa em surto, existem também as pessoas tentantes, né, em que estão em surto e fazendo a tentativa de suicídio ou tentando se suicidar. Quando a gente fala em tentar se suicidar, nem sempre está relacionado, olha só, nem sempre está relacionado ao quadro psiquiátrico. Às vezes o cara só se desgostou da vida e não quer mais viver. Ponto. Tá bom? Às vezes existe um quadro psiquiátrico e essa pessoa ela tende a atentar contra a própria vida sem saber exatamente o que ela está fazendo. Entende? Então, cada caso é um caso. Nem todos os casos de tentativa de suicídio estão relacionadas a quadros psiquiátricos. Tá? Bem como nem todos os surtos que a gente vai atender estão relacionados a casos psiquiátricos já dessa pessoa. Às vezes é um episódio do uso de droga que levou, olha só, levou essa pessoa, tá, o uso, né, ela usou algum tipo de produto, enfim, algum tipo de droga ou medicação, e levou essa pessoa a apresentar um episódio, né, que parece um quadro psiquiátrico, né, até porque como que ele se encaixa então no quadro psiquiátrico? Quando a pessoa não condiz com a sua linha de raciocínio normal, tá? Então a pessoa não está com um raciocínio normal. Não está comunicativa, ou está comunicativa, mas desconexa à realidade. Enfim, quando isso acontece, nem sempre está relacionado diretamente a pessoa ter um problema psiquiátrico. Às vezes é um problema com drogas, com medicações, enfim. Esse tipo de situação que não necessariamente está relacionado ao quadro psiquiátrico. Mas na entrada da ocorrência, na primeira abordagem, você entende como um quadro psiquiátrico, mas depois você vê que muitas vezes não é. Tá? E conseguir identificar e trabalhar isso também é importante. Então o socorrista também tem que ter esse jogo de cintura quando ele vai fazer essa abordagem para trabalhar essa questão, ok? Então vamos lá. Deixa eu só localizar aqui o material que a gente organizou aqui. Estabilização do quadro. Identificar um sintoma alvo no paciente a ser abordado e controlado. Olha só, quando a gente fala
em identificar um sintoma-alvo é identificar aquilo que levou a pessoa a ter aquele episódio. Não necessariamente o porquê que ela entrou num quadro psiquiátrico, né? Não necessariamente a porquê que ela, em um determinado momento da vida, resolveu começar a usar droga. E acabou ficando alucinado, entrando num quadro psiquiátrico. Entenderam? Então, cada caso é um caso. O sintoma-alvo, nesse momento, é o gatilho que foi ativado que desencadeou esse episódio psiquiátrico agora, esse episódio que a pessoa está em um surto psicótico, tá? Um surto psiquiátrico. Então, nem sempre está relacionado com o que ela já tem no passado. Eu já atendi algumas pessoas, algumas vezes a mesma pessoa, e cada abordagem foi totalmente diferente. E nunca, pelo menos não que a gente tenha percebido, um episódio estava identificado diretamente com o outro, né? Com o fato principal ou com o outro episódio. Já quando a pessoa tem um problema psiquiátrico já diagnosticado, que vem tratando há um tempo e tal, muitas vezes os episódios estão relacionados ao problema principal, tá? Muitas vezes os episódios que acontecem estão relacionados àquele problema principal. No entanto, as pessoas que desencadearam por outro motivo, que estão associadas às vezes à droga, à medicação e tal, os episódios subsequentes nem sempre estão associados ao primeiro fato. Entende? Então é necessário também identificar essas situações de forma clara e precisa. Então, identificar o sintoma-alvo do paciente e controlar esse sintoma é identificar o gatilho, tá? Identificar o gatilho que levou ele a ter aquele episódio, tá? Então, às vezes você chega na residência, aí tá lá filho e mãe brigando e tal, aí a mãe sai de perto e você vê que o filho acalma. Pronto. Às vezes o problema do filho que estava em surto era a presença da mãe naquele momento. Proibiu a saída, proibiu isso, proibiu aquilo. Houve uma briga, já tinha um quadro psiquiátrico, não podia ficar nervoso, alguma coisa do gênero, e aí desencadeou aquela confusão toda e aí desencadeou então um quadro psiquiátrico. Nessa situação, às vezes o fato de afastar a mãe do local, ficar sozinho com essa pessoa, conversando e tal, você já consegue acalmar ela. Olha só, identifiquei o problema-alvo, né, o sintoma-alvo, e eu controlei. O que eu fiz? Tirei a pessoa que naquele momento era o problema. Às vezes o marido é o problema, a mulher não quer ver o marido na frente, tá virada no saci, né? Ela não quer ver o marido na frente por algum motivo, né? Que elas têm de sobra, né? E aí, você tirando, né, um marido da residência, daquele cômodo, já é o suficiente para essa pessoa baixar a adrenalina, porque ela não está vendo, e o fato dela não estar vendo não está martelando naquele sintoma, entendeu? Então, isso é identificar e controlar. Sempre é assim? Não, nem sempre é assim. Às vezes a pessoa tem um problema, vamos pensar num quadro psiquiátrico desenvolvido pós-perca de alguém, né? Então a pessoa perdeu alguém muito importante na vida dela, não soube lidar com a situação, acabou ficando, né, com um quadro depressivo, digamos assim, e evoluiu muito para um quadro psiquiátrico, tá? Então o que acontece? Às vezes ela está naquela condição porque sente saudade do familiar, porque sente saudade daquela pessoa e tal, aquela coisa toda, tá? Isso é mais difícil de lidar um pouco, porque agora você tem que chamar atenção para outra situação e não apenas tirar aquela atenção da frente dela. Quando é só tirar a atenção que está causando, é mais tranquilo, né? Agora, quando a questão é totalmente outra, bem mais complexa nesse caso, o problema, né, a memória dela que está martelando ali. E para você tirar isso da cabeça, para você conseguir fazer essa pessoa pensar em outras coisas, é um pouco mais complexo. Funciona também? Funciona também. Dá para fazer? Dá para fazer. Sempre dá para fazer? Não. Sempre funciona? Não. Mas muitas das vezes sim. É necessário tentar? É necessário fazer? Sim. É necessário, tá? Então, hipótese de diagnóstico, tá? Detectar o mesmo
que, provisoriamente, uma possível causa para a situação de emergência que o paciente se encontra. Então é exatamente isso que eu estava falando para vocês. Naquele momento, tá? Naquele momento. Só que aí tem muito mais coisa envolvida. Às vezes, esse quadro psiquiátrico que essa pessoa apresentou nesse momento é um pouco mais complexo, né? Às vezes ela, além de estar apresentando esse quadro psiquiátrico, ela está agressiva. Tá? Ela não quer atendimento de jeito nenhum, ela não quer ajuda de ninguém. E aí fica muito mais complicado. E se às vezes ela está agressiva, às vezes além de agressiva, ela está com algum objeto, faca, uma arma, alguma coisa do gênero que possa causar lesão. Então o quadro muda totalmente quando isso é apresentado ao socorrista, entendeu? Em cada caso é um caso. Por isso que eu falo, não é qualquer pessoa que é capaz de fazer uma abordagem técnica em todos os casos. Às vezes você é bom em alguns tipos de casos, em outros nem tanto, ok? Às vezes você é um excelente abordador, no entanto tem situações que você nem aborda esse paciente. Olha só que loucuragem. Às vezes, pensa comigo, o cara tá trancado num quarto e os familiares falam, olha, tem uma arma lá no quarto. E ele tá agressivo, certo? E é um paciente psiquiátrico, agressivo com uma arma no quarto. Nem o melhor abordador que tiver vai conseguir fazer uma abordagem direta para esse paciente. Tá? Porque é um protocolo de segurança. Você não vai quebrar o protocolo de segurança para fazer essa abordagem. Porque para fazer uma abordagem direta, é importante você estar olhando no olho do paciente, né? O paciente conseguir te ver as tuas expressões, conseguir te ler um pouco do teu corpo, tu demonstrar as tuas expressões de sentimento para ele, para criar o vínculo de confiança. Sempre é possível isso acontecer? Não, nesse caso não é possível, certo? A abordagem vai ter que ser feita primeiro verbalmente. Nem sempre uma abordagem verbal ela funciona 100%, tá? Ela é muito mais complicada de ser aceita pelo paciente, tá? Então é muito mais complexo para ser aceita uma abordagem assim. É necessário ter um contato visual, ter uma expressão corporal, você fala com gestos de acolhimento, com gestos de carinho, com gestos de confiança, entendeu? Você, quando possível, oferece um abraço, você, quando possível, demonstra um sorriso e tal. Isso é uma abordagem que passa muito mais credibilidade ao paciente. É sempre fácil fazer isso? Não. Sempre funciona? Não. Mas tem uma grande vantagem quando você consegue fazer isso. Que num quadro psiquiátrico, quando o paciente está agressivo, ou está numa questão, né, num incômodo e possivelmente esteja armado, muda tudo. Agora eu não consigo fazer uma abordagem presencial, direta com esse paciente. Né, uma abordagem visual, que ele consiga ver minhas boas intenções para com ele. Certo? Então, cada caso, tá? Cada caso é um caso. Certo, galera? Dando sequência, então, a gente vai falar sobre excluir causas orgânicas. O que é necessariamente excluir causas orgânicas? Digamos, a vítima teve um TCE, tá? No passado, ela sofreu um acidente e ela acabou desencadeando. Então, depois disso, essa situação, tá? Ela teve um problema de nascença, já nasceu com um problema psiquiátrico e tal, algum distúrbio metabólico e tal. Isso são causas orgânicas. Também tem uma questão do uso de drogas, né? Então, assim, não é um caso orgânico. É um caso que foi feito ao longo do tempo, por algum motivo. Teve uma ajuda ali de uma droga psicoativa. Cada caso é um caso, tá? E aí, para você fazer uma abordagem a esse paciente, tudo isso conta, tá? Tudo isso é importante. Como que a gente faz isso, então? Como que a gente descobre tudo isso? Conversando com familiares. Nem sempre você consegue conversar com a pessoa e ela te contar, ela te falar sobre isso. Muitas das vezes você tem que conversar com os familiares. Algum familiar vai te falar alguma coisa. Olha, como é que é? Já tem esse problema? Já vem disso há algum tempo? Já foi diagnosticado? Toma medicação e tal. Entende? Então, assim, às vezes o paciente, às vezes os familiares falam. Eu já presenciei vários casos. Falam, olha, ele sofreu um acidente no passado e tal. E depois disso começou
apresentar essas situações. Não são só apenas quadros psiquiátricos, são várias situações, inclusive crises convulsivas e tal, que são sequelas de um fato que aconteceu no passado, entendeu? Então, cada caso, é necessário ter um jogo de cintura naquele momento para fazer uma abordagem, tá? E daí a gente fala sobre a prevenção de danos, tá? E a autoproteção. Quando a gente fala de autoproteção, tá falando daquela questão da segurança ali, né? E aí também tem aqueles quadros psiquiátricos onde você não consegue conversar com o paciente, que o único recurso naquele momento é um paciente que ele está representando perigo para ele mesmo, tá? Não só para os demais, mas para ele mesmo. Então, quando o paciente apresenta perigo para ele mesmo, a nós, tá? Olha só, falando do sudoeste do Paraná, falando da região onde eu atuo, a gente conversa com familiares, né? Familiares autorizando fazer uma contenção física. A gente liga para o médico regulador da nossa central de regulação e conta o caso do paciente, como que ele está, e aí pede autorização para fazer uma contenção física. Se autorizado pelos familiares, autorizado pelo médico regulador e há pessoas suficientes para fazer esse controle, essa abordagem com controle para fazer essa contenção física, beleza, é feito. Fora disso também não, tá? A gente não vai abordar ali para machucar o paciente. A abordagem é uma abordagem controlada, é uma abordagem treinada, a gente tem os locais certos onde você pega, os locais certos onde você amarra, para que não cause lesões no paciente, certo? Mas também você tem que se precaver para que o paciente não acabe te agredindo também. Então é uma situação bem complexa, tá? Essas questões são bem mais complexas, já fiz várias contenções dessas, né? Foram várias contenções dessas que eu já acompanhei, participei e ajudei a fazer. E nunca é igual, tá? Cada caso é um caso. Então é necessário, tá? É necessário saber se realmente é possível fazer, ver as questões dos parâmetros para que seja feita essa abordagem, tá? Nesses parâmetros, quando eu falo parâmetros, jeito suficiente, autorização, não tem outra alternativa, é necessário fazer. Aí sim a gente faz essa contenção. Caso contrário, não. Tá bom? Então, mas às vezes os familiares não vão fazer nada. Eu não posso fazer. Não é uma questão de querer. É uma questão de poder. É uma questão que existe um protocolo. Não posso chegar lá, dar um batalhão no cara, pagar ele e colocar na viatura e levar. Não é assim que funciona. Seria muito mais fácil se fosse assim, né? Mas não é assim que funciona. Então, é necessário fazer o protocolo correto, tá? E para fazer o protocolo correto, ele tem que se encaixar também dentro desses parâmetros que eu falei, e em algumas regiões deve ter outros parâmetros também, certo? E aí, quando a gente fala da prevenção de danos, né? A gente fala dessa autoproteção e prevenção de danos, a gente está falando sobre isso. Conseguir fazer isso sem gerar mais danos para o paciente. Segurança física e emocional do paciente, então. Sempre é possível tudo isso? Nem sempre. Às vezes o paciente está muito agressivo verbalmente e aí ele começa a agredir familiares. E às vezes os familiares também tem que ver o lado deles. Às vezes eles já estão cansados daquela situação ali e tal, estão estressados também na cena e acabam proferindo palavras ali que não ajudam em nada, acabam apenas atrapalhando. Acontece isso? Acontece também, tá? É certo? Não, mas acontece, ok? E também tem a questão que às vezes, tá? Às vezes o cara xinga o socorrista e o socorrista às vezes também não tem a paciência adequada naquele momento e acaba tendo ali falando, né? Palavras que acabam agredindo o paciente. Mas muitas das vezes as palavras são de acolhimento e aí é um pouco mais confortável. Nem sempre, tá bom? E daí a questão da segurança física é aquilo que a gente já acabou de falar. Tentar fazer isso sem causar danos ao paciente. Agressividade e agitação, tá? A síndrome comportamental é característica por um estado de excitação psíquica, né? Obviamente. Isso nem sempre está relacionado
a droga. Muitas vezes tá, mas às vezes não, tá? Aumento da atividade verbal e motora, ou seja, a pessoa fala, gesticula, tá? Isso é agitação. A principal causa de atendimento em emergência psiquiátrica, geralmente, tá? Geralmente essa síndrome comportamental caracterizada por um estado de agitação, aumento da atividade verbal e motora, é realmente uma das principais causas que a gente atende nas emergências psiquiátricas. Essas pessoas são agressivas? Não, geralmente não. Só que elas são um pouco colaborativas também. Às vezes falam muito, choram muito, xingam muito e gesticulam muito, falam coisas né, palavras ou sílabas ou frases desconexas da realidade e coisas que não tem nada a ver. Ficam falando. É fácil lidar com a situação? Não tem segredo nenhum, bem tranquilo. Basta ter calma e insistir naquilo no teu objetivo, tá? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é tirar a pessoa daqui. Então assim, deixa ela falando, vamos indo, vamos pra viatura, vamos sair daqui, vamos pro hospital. Você não vai conseguir fazer ela parar para te escutar, tá? E aí não tem o que você faça. Às vezes você saber qual que é o problema não resolve, tá? Eu sei qual que é o problema da pessoa, resolve? Não resolve saber, tá? Muitas vezes nem saber o problema resolve. Então, esse manejo, né? É necessário baseado quando você conhece os sintomas, quando você conhece, você tem um histórico familiar, tá? Quando a pessoa já está lá no hospital, já foi medicada, já acalmou, aí vem os familiares, contam tudo que ela já passou, contam a história da pessoa, aí você, tá, isso justifica muita coisa, entendeu? Aí sim, aí você consegue entender muita coisa, aí você consegue um diagnóstico mais tranquilo. É sempre assim que funciona? Não, muitas vezes os familiares também estão agitados na cena e nem sempre é possível ter essa entrevista na hora do vamos ver ali, tá? Então o manejo é a primeira abordagem terapêutica do paciente agitado, geralmente envolve a internação, né? Então a intervenção comportamental ambiental e verbal. Essa intervenção comportamental, ambiental e verbal nem sempre funciona como deveria, tá? Então, às vezes você não consegue uma intervenção, às vezes você não consegue conversar com a pessoa, tá? Às vezes você não consegue interagir naquele comportamento que ela tem, entende? Nem no ambiente, nem verbal, nem comportamental, tá? Então, nem sempre é possível fazer isso. Muitas vezes é necessário ir levando meio na conversa, vai colocando na viatura, quando a pessoa vê, já está na viatura e você inicia o deslocamento, tá? Chega no hospital, com conversação, você coloca, você tira da maca ou na maca mesmo, você faz uma medicação e acalma essa pessoa. Sempre é possível? Nem sempre é assim, com tranquilidade. Na questão da contenção física, então, já falei para vocês. E aí entram, então, as medicações, tá? Daí tem os antipsicoativos, né? Tem os benzodiazepínicos. Esses benzodiazepínicos são medicações como diazepam, clonazepam, lorazepam, enfim, midazolam, que são para acalmar esse paciente, para você conseguir fazer ele diminuir a agitação, acabar dormindo e tal, para depois você investigar, tá? Nem sempre está relacionado à medicação, tratamento final, né? Nunca está relacionado ao tratamento final. E sim está relacionado ao momento, tá? Então, diazepam, clonazepam e midazolam, que muitas vezes são usados para acalmar esse paciente, que são os conhecidos então como os benzodiazepínicos, nem sempre são para o tratamento, e sim só para o momento, ok? Daí nós temos, né, os antipsicóticos atípicos e os típicos, tá? Esses sim, agora, estão mais direcionados para o tratamento da pessoa. Nem sempre, mas também estão mais relacionados ao tratamento da pessoa. Então nós temos os comportamentos suicidas também, né? Como eu já tinha falado no início. Quando a gente fala de comportamento suicida, galera, a gente está falando de alguns comportamentos que a pessoa apresenta
que nem sempre está relacionado a suicídio, mas que pode levar isso a acontecer. Exemplo, um paciente, a gente chama de um quadro alucinógico, tá? Então, o paciente que tem um quadro alucinógico, às vezes ele acaba se suicidando, às vezes ele acaba atentando contra a própria vida, sem saber o que ele está fazendo, tá? Então, assim, ele, por algum motivo, ele, né, mora num apartamento alto, e aí ele ele, por algum motivo, não tomou medicação, enfim, e aí ele teve um episódio, e o episódio dele agora é um episódio alucinógico, e ele foi lá na janela e pulou, né? Ele acabou atentando contra a própria vida sem saber exatamente o que estava fazendo, tá? Ele imaginou na cabeça dele que lá embaixo tinha uma piscina, um trampolim, um pula-pula, alguma coisa, e ele acabou pulando, tá? E aí acabou morrendo. Acontece? Acontece. Fazer uma abordagem nesse tipo de tentante é fácil? Não, tá? Não é uma abordagem fácil nesse tipo de tentante. Na sequência, nós temos também os tentantes agressivos, tá? Os agressivos nem sempre é fácil de conversar. E é perigosíssimo fazer uma abordagem ao tentante agressivo, tá? Perigosíssimo. Por isso tem que tomar muito cuidado com o agressivo. E daí nós temos também o tentante, conhecido como tentante depressivo. Então aquele cara que desistiu da vida, já não quer mais nada com nada, ele tá depressivão lá no canto dele e tal, e ele resolveu atentar contra a própria vida. Cara, esse cara aí, você não vai conseguir muita conversa com ele, né? Vai ser bem difícil conseguir uma conversa com ele. Se você conseguir uma conversa com ele e conseguir mostrar para ele que aquilo ali não é a melhor alternativa, e o que ele está fazendo não é uma boa escolha naquele momento, você consegue interagir legal. Fora disso não vai rolar, tá? Então é bem complicado, tá? É bem complicado saber identificar cada caso. O alucinógico, ele fala com os gnomos, né? Tranquilo de identificar. O agressivo, o cara não quer conversa com ninguém, tá quebrando tudo. E daí o depressivo, ele tá lá sentado, só te olha, você conversa com ele, não te responde, só fica te olhando, às vezes ele tá chorando e tal. Então, identificar cada tipo de tentante é fácil? É fácil. Conseguir uma abordagem, identificar o porquê que ele tá fazendo aquilo é totalmente diferente em cada caso, tá? Totalmente diferente. A abordagem agora é totalmente diferente. E aí, também está relacionado a alguns fatores associados, tá, ao risco do suicídio. Podem ser doenças, né, tanto psiquiátricas como transtornos depressivos, tá? Pode ter sintomas depressivos específicos, tá? Às vezes tem um histórico psiquiátrico já bem complicado, vem de um histórico bem complicado, às vezes já conhece vários tipos de abordadores, você chega para trocar ideia, ele já te conhece e já te ganha na hora, não vai rolar, tá? E aí tem algumas situações que estão relacionadas a doenças físicas, tá? O cara tem uma doença lá que não tem cura, ele sabe que vai dar ruim mais cedo ou mais tarde, e aí é complicado esse tipo de tentante também, é complicado. E aí o histórico familiar, cara. O histórico familiar geralmente é um dos principais, tá? Um dos principais, nem sempre o psiquiátrico é o pior. Muitas das vezes os problemas familiares são as principais causas das tentativas de suicídio. E bem complicado lidar com essa situação também. Aí é complicado lidar, você tem que identificar qual que é o gatilho que ativou aquela situação, tentar não tocar naquele gatilho em hipótese nenhuma, tá? Tentar desviar o máximo possível daquele gatilho. Conseguir um vínculo de confiança com o paciente, conversar com ele, mostrar que existem outras alternativas, tá? E isso não é fácil como parece conversando aqui, tá, galera? Então, olha só. Falei um pouquinho de cada caso aqui, né? A gente não tem como entrar muito em cada assunto desses daqui, até porque é até proibido, né? Falar abertamente sobre esse tipo de situação aqui, tá? A live pode ser derrubada, a gente falar muito sobre essas situações, bem como existem protocolos, né?
dos abordadores de não falar muito, não entrar muito nessas questões, tá? Então a gente fala das doenças, possíveis causas e situações que não são tentativas de suicídio, que são apenas quadros psiquiátricos que você precisa conversar com o paciente que vai para o hospital, né? Bem tranquilo, essas questões é um pouco mais tranquilo pra gente falar, o restante é um pouco mais complexo, ok? Falar sobre isso pode acabar causando problema, ok? Então, a gente falou um pouco mais superficial sobre a situação, para não entrar muito numa condição e deixar aí a live numa condição de ser derrubada e vocês não conseguir ter a conclusão final, ok? Então, quem sabe um dia a gente consiga uma autorização para entrar um pouco mais e trazer um pouco mais para vocês. Mas no nosso curso, né, você acaba tendo um contato um pouco maior com essas questões, ok? Galera, mais uma situação. Vocês sabem que a gente sempre traz um conteúdo para vocês, um conteúdo bacana, tenta trazer pelo menos o melhor possível, e é muito importante que vocês compartilhem a live, tá? Então vocês copiar o link, compartilhar e tal, é bacana, mandar para os amigos é legal, mais gente vão ter o conhecimento, vão conhecer o nosso trabalho e vão ver que a gente faz o trabalho com bastante carinho para vocês, tá bom? Também, galera, você se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho de notificações, sempre tem conteúdo bacana, tá? Toda semana as meninas estão postando ali, praticamente todo dia tem videozinho novo, tem pergunta, tem resposta, tem enquetes ali para responder e tal. Tudo relacionado ao atendimento pré-hospitalar. Bem legal. Para você que está seguindo essa carreira aí, você está no lugar certo, ok? Lembre de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E também nos seguir nas redes sociais, tá? Tem canal do TikTok, tem canal do Instagram, tem canal do YouTube, tem do Trends, tá bom? Então você pode acompanhar ali, tem conteúdo, bastante conteúdo ali para você conseguir acompanhar também. Legal, galera? A gente vai encerrar por hoje, tá? A gente não pode aprofundar muito nesse conteúdo, a gente vai encerrar por hoje e na próxima quinta-feira a gente volta com uma live ao vivo com vocês, tá bom? Valeu, galerinha, até mais!